do Senhor Jesus seja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para fazer mais uma análise a um versículo do capítulo 24 de Mateus, e como os irmãos têm vindo a acompanhar, nós estamos a fazer a análise versículo por versículo do sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, referente a Mateus capítulo 24. Desta feita nos encontramos aqui para analisar o versículo número 22 de Mateus capítulo 24. Então, nesse versículo 22, o Senhor Jesus diz o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Para que nós possamos entender este versículo, as palavras de Jesus neste versículo, eu não sei qual é que é a sua interpretação em relação a este assunto, mas nós vamos compreender este versículo em dois tempos distintos. O primeiro tempo se refere àquela época da destruição de Jerusalém, não é? Porque todas as coisas que foram escritas e foram preditas por Jesus nesse versículo, elas apontam para a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, não é? É óbvio que se não houvesse um fim para aquela guerra, se não houvesse um fim àquela desolação, todos os judeus iriam morrer, e então nenhum judeu restaria ou iria ficar para que se cumprissem as profecias para o tempo do fim, não é? E se essas guerras, se essas desolações, se elas continuassem sem um tempo determinado, nenhum judeu iria escapar. Então, nós vimos que as calamidades foram demasiado severas, foram brutais mesmo, que causou muita morte, causou muita destruição, mas seria necessário que as profecias elas se cumprissem para um tempo do fim, para um tempo mais para a frente, para um tempo do futuro, e não somente ou exclusivamente para o tempo da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, não é? Então este é o primeiro tempo, a análise do primeiro tempo que nós fazemos em relação a esta profecia. Mas vamos agora analisar o segundo tempo, que é para um tempo mais adiante, não é? Nós, embora ainda não tenhamos a certeza, ou seja, a convicção bem clara do verdadeiro sentido destas palavras de Jesus, ou o sentido profético das palavras de Jesus, nós temos, porém, uma certeza, que esse tempo abreviado será para a grande tribulação, não é? De onde é que nós tiramos essa conclusão? É muito simples. Desde o versículo 15, quando nós analisamos o versículo 15 deste capítulo 24 de Mateus, que Jesus vem falando sobre algo terrível que acontecerá, não é? E vai apontando, à medida que ele vai falando, vai apontando para um tempo da grande tribulação. Sobretudo, quando nós analisamos o versículo 21, nós vimos que Jesus está apontando para a grande tribulação, no sentido que ele diz que haverá uma grande aflição ou uma grande tribulação, conforme as traduções bíblicas, como qual nunca houve antes, nem haverá depois. Então, nós podemos ver, claro que eu não vou aqui citar tudo o que foi falado, mas se nós analisarmos e fizermos uma comparação em relação ao que aconteceu com Noé, não é? Quando Deus trouxe destruição através do dilúvio, Jesus diz que não tem comparação. Jesus diz que nunca houve antes, ou seja, não tem comparação com o que aconteceu. Não tem comparação com o que aconteceu, por exemplo, quando houve fome no Egito. Não tem comparação com o que aconteceu agora recentemente com as guerras, com as duas guerras mundiais. Mas Jesus diz que nunca houve antes e nunca haverá jamais. Ou seja, é um tempo determinado em que acontecerá exatamente algo terrível, e dentro desse algo terrível acontecerá a abreviação dos dias que Jesus fala neste versículo, não é? Existe uma interpretação no mundo da física, da ciência física, a qual eu não estou plenamente de acordo, mas que eu vou citar aqui para que os irmãos possam entender o que é que eles falam, qual é que é a interpretação deles a respeito da abreviação dos dias que fala o versículo 22, que nós estamos a fazer essa análise. Diz então que no mundo da ciência física que os nossos dias estão a passar muito rapidamente. Isso é óbvio. A gente vê que realmente os dias estão a passar rápido, não é? Os dias estão a voar. Portanto, isso é uma realidade. Isso é visível e é aceitável, não é? Parece que foi ontem que nós fizemos a celebração da virada do ano. No entanto, estamos a poucos dias de chegarmos ao meio do ano. Então nós vemos que este meio tempo, ou seja, estes 6 meses,
praticamente passaram de uma forma rápida, não é? De uma forma corrida. Então, nós vemos que realmente o tempo está a passar muito rápido, o tempo está a voar, não é? Então, existe um físico alemão que chama-se Otto Schumann, que diz que desde os anos 80 que o nosso tempo cronológico ele tem vindo a sofrer alterações. Ou seja, nós, segundo ele, nós não temos mais as 24 horas do dia. Apesar que nós temos o nosso relógio que marca as 24 horas do dia, mas segundo ele, nós não estamos a viver exatamente as 24 horas diárias. Nós estamos com uma sensação cronológica de 16 horas por dia. É como se estivéssemos, por exemplo, no inverno, com temperatura de 0 graus, mas com uma sensação térmica de 5 graus negativos. Ou no verão, estarmos com 25 graus de temperatura, mas com uma sensação térmica de 30. Portanto, é um pouco baseado por aí. Então, o que esse físico ele fala exatamente é que nós estamos a viver um tempo de aproximadamente 16 horas diárias. Bom, ainda que isso seja verdade, ainda que isso seja uma realidade e nós vemos que isso está a acontecer na nossa vida, nós podemos entender que também se deve muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, às nossas ocupações do dia a dia, não é? Às nossas preocupações por causa deste mundo, não é? Às preocupações em que estão ao aceleramento da rotina diária dos nossos trabalhos, nossa correria do dia a dia, não é? Não é? Sobretudo para quem vive em grandes centros, que sente essa pressão na vida das pessoas, não é? Sente as pessoas que andam estressadas porque tudo é feito a correr, tem que pegar o comboio a correr, tem que pegar o bus a correr, tem que, enfim, a correria é enorme, há muito mais trânsito na rua, as pessoas andam mais estressadas e quanto mais aglomerado de pessoas, sobretudo para ir para os trabalhos ou para voltar para casa no fim do dia de trabalho, parece que o tempo está... tudo é feito a correr, tem que chegar em casa, tem que preparar a comida, tem que preparar todas as coisas e dorme a correr, dorme rápido, acorda outro dia de manhã e o tempo já acorda meio que acelerado, a pessoa já acorda um pouco... como que num sistema ultra rápido. Nós entendemos isso, nós vemos isso, nós presenciamos isso, a vida passa por nós, os anos passam por nós de uma forma também a correr. Nós isso é visível, isso é aceitável na nossa vida. Só que, ainda que isso seja uma realidade, eu pergunto, em que é que isso colabora, em que é que essa interpretação colabora com a nossa salvação? Não é? O que é que foi que Jesus disse no versículo? Ele disse que se os tempos não fossem abreviados, ou se não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria. Então, eu não vejo base bíblica para essa interpretação em relação a esse tempo, não é? Para essa interpretação de ciência física. Eu não vejo base bíblica nisso. Porquê é que eu não vejo base bíblica nisso? Porque Jesus está a falar de salvação. Jesus, neste versículo, ele fala acerca da salvação, fala acerca dos escolhidos. Logo, o tempo corre rápido, e o tempo que está a correr rápido, o tempo que voa, não interfere com a salvação. Eu pergunto, você vive uma vida de stress? Você está a viver os dias, eu estou a falar a você, mas eu também, nós vivemos tempos em que tudo passa a correr. Interfere com a nossa salvação? A nossa salvação, ela está garantida a partir do momento que nós nos chegamos à presença de Deus, a partir do momento que nós guardamos os seus mandamentos, não é? Então, nós temos uma vida justa diante de Deus, uma vida digna, uma vida correta. Não está em causa o facto dos dias passarem rápido para perdermos a salvação, não é? Então, aqui Jesus está a falar neste versículo precisamente para a salvação do povo escolhido, não é? Então, não vejo que haja interferência ou que haja cabimento em relação a essa teoria ou a essa interpretação para a relação bíblica deste versículo. Então, nós entendemos que é sem dúvida um mistério de Deus este versículo que vai ser desvendado na medida que os tempos passam, não é? Como nós já vimos, teve a sua importância, a abreviação dos dias teve a sua importância em relação ao que aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém, mas Jesus se refere ao que ainda virá. Não é? Eu estou convicto, assim como muitos dos meus colegas que fazem a análise, que estudam também estes assuntos dos fins dos tempos, sobretudo também com a abreviação dos tempos, de que esse tempo abreviado está destinado para um tempo determinado, que é chamada a Grande Tribulação. Uma coisa nós sabemos, o tempo da Grande Tribulação será 3 anos e meio.
não é? Então, hoje não sabemos quanto tempo exato nos resta até chegarmos a esse evento. Portanto, para nós não há esse tempo determinado até que esse evento aconteça. Mas Deus sabe o tempo que nos resta. Deus sabe que tempo nos resta para chegarmos até, para acontecer, para vir a grande tribulação. Mas nós não sabemos. A única forma de sabermos o quão estamos próximos desse evento são os sinais que Jesus falou para nós estarmos atentos, né? Para nós vermos os sinais. Aí nós vamos ver que realmente estamos próximos ou muito próximos de ver o acontecimento da grande tribulação. Então, o único tempo conhecido que as Escrituras falam a respeito deste assunto da grande tribulação, é o único tempo determinado que nós conhecemos das Escrituras, é exatamente os 7 anos da última semana de Daniel. Não é? Desses 7 anos, também existe ali uma divisão. Existe os 7 anos da grande tribulação, ou os 7 anos da última semana, melhor dizendo, mas os 3 últimos anos e meio se referem à grande tribulação. Não é? E talvez seja esse o tempo, ou dentro desse tempo dos 3 anos e meio, que Jesus se refere ao tempo abreviado, aos dias abreviados, e que se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, nenhuma carne ficaria para ser transformada no momento do arrebatamento, indo assim contra a revelação de Paulo. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, se não houvesse um tempo abreviado, nesse período da grande tribulação, se não houvesse dias abreviados no tempo da grande tribulação, não iria haver salvação para os que ficarem. Então nós estamos a entender que se está destinado um período de 3 anos e meio da grande tribulação, esse tempo será, ou seja, o período dos 3 anos e meio não será encurtado. São 3 anos e meio justos. Então, ali não tem uma forma de encurtar esse tempo. Se está destinado a 3 anos e meio, são 3 anos e meio que irão acontecer. Ainda que seja um tempo de sofrimento, um tempo de calamidade, um tempo de caos, mas está destinado os 3 anos e meio, aí não tem como alterar. Mas nós queremos que seja relativamente a esse tempo que Jesus falou. Recorde-se que a taça da ira de Deus, ou seja, o último flagelo que está escrito em Apocalipse, virá para trazer tremenda destruição ao planeta Terra. Não é? Irá arruinar com o governo do Anticristo, com o falso profeta. Não é? Então, será antes desse ponto crucial que nós podemos então encaixar o tempo abreviado que Jesus fala neste versículo. Será, só para repetir, a metade do tempo determinado são 42 meses. Não é? São 3 anos e meio referentes à grande tribulação. De acordo com o Apocalipse, para que a taça da ira de Deus, que será lançada à terra, não afete toda a humanidade, não afete a todos e até mesmo os escolhidos, então haverão dias abreviados. O mistério de Deus sobre esse assunto ficará para aqueles que viverem nesse tempo. Não é? Será para aqueles que sabiam desse tempo, ouviram falar desse tempo, e estavam enquadrados com esse tempo, passaram pela grande tribulação, e haverá um tempo dentro da grande tribulação de dias abreviados, antes que venha a última, ou que seja lançada a última taça da ira de Deus que irá cair sobre a terra. Mas enquanto essa taça não cair, ou seja, antes o espaço entre a 6ª taça e a 7ª taça, haverão dias abreviados, dias encurtados, para que haja salvação nesse momento, e então virá a taça, será lançada a taça da ira de Deus sobre os que ficarem na terra. Então o mistério de Deus ficará exatamente para quem ficar nesse tempo, irá se lembrar dessas palavras e irá ver que os dias serão abreviados. Certamente o último mês, é isso que eu quero agora concluir, esse último mês não será um mês completo para os salvos, não é? Porque os restantes dias serão dias da ira de Deus para completar os 42 meses da grande tribulação. E é nesse ponto que eu creio que se encaixa exatamente o versículo 22. Caso contrário, nenhuma carne se salvaria, como disse o Senhor Jesus. Não é? Relembrando que nós não fomos destinados para a ira de Deus. Não é? Então,
Uma vez que nós não fomos destinados para a ira de Deus, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por esse meio, nós acreditamos que o versículo 22 se encaixa perfeitamente nos 42 meses da grande tribulação, dias antes do término ou de se completar a grande tribulação, os 42 meses, antes de vir a taça da ira de Deus, que está também lá marcada em Apocalipse. Analise, estude e verifique que o que eu estou a falar está enquadrado com a palavra, com as Escrituras. Amém?